E fala, gurizada, mais um vídeo do canal top. E hoje a gente vai falar sobre o debate que teve muito da hora sobre Dr. Rodrigo Silva e Pastor César Cavalcante. E hoje a gente vai reagir ao vídeo sobre o Rodrigo Silva está defendendo o adventismo. Eu também sou adventista, sou pregador Hernandes, sou cristão, também sou adventista. Eu fiz um vídeo também defendendo o adventismo, que é importante você trazer com base bíblica, com certeza, os conceitos, o que você acredita, a sua fé, defender a sua igreja, é importante. O vídeo vai sair amanhã, ou lá para 8 horas da noite, que é hoje. Mas vamos reagir aqui o vídeo, que da hora. Amém. Reconheça como irmão, sendo que o adventista oficialmente não reconhece. Só que quando eu pego Ellen White dentro do seu tema, agora eu tô falando hermeneuticamente de Ellen White, não apenas pegando o texto isolado e jogando, eu vejo que Ellen White está usando uma linguagem pesada que era comum dessa época. Se eu pegar também os textos... Eu tava vendo, tava gravando, pô, porque eu passei 2 minutos falando sozinho. Dessa época da briga dele, dos luteranos falando dos calvinistas, ou etc, ou o contrário, eu vou falar também assim, olha, tá vendo? Olha o que a igreja luterana fala de vocês, Bom, calvinista é aqueles, por exemplo, vamos lá, o livre-arbítrio, Deus de braços abertos. Aí você tem um caminho, você aceita se você quiser, é livre-arbítrio. Se você quiser, Deus está sempre de braços abertos, mas quem tem a decisão de escolha é você. Exatamente. Arminianos, Deus escolhe as pessoas, Deus escolhe pessoas específicas para ser salva. Bom, através de obras, eu não sei exatamente. Mas vamos continuar aqui, porque é importante, eu tô só apenas dando um exemplo aqui, entendeu? Pode não ser aquilo tudo que eu tô falando aqui, mas é só um exemplo. Vamos terminar de reagir aqui. Você tá o pastor X da igreja presbiteriana e pastor Y, quer saber o que ele fala? Ele não conta isso pra você. Segunda coisa que eu tenho que ver em relação a Ellen White, como ela vai modificando os tons que ela usa na linguagem dela ao longo da época. Você tem uma Ellen White de 1927, que é 1827, quando ela nasce. Achei na Shopee essa marmiteira elétrica. Uau! Ai, pra lá. De 1927, que é 1827, quando ela nasce. E aí ela tem a primeira visão dela, questão de 1943, 44 ali, o Miller e tudo mais, até a organização da Igreja Adventista em 1963. Você vê uma Ellen White muito agressiva para falar assim, não temos que perder tempo, Jesus está voltando, temos que pregar o evangelho, não vamos perder tempo com escola, não vamos perder tempo com nada, não vamos comprar nada, até contra a organização da igreja. De 1863, quando eles veem que a igreja Jesus não voltou, aquela coisa toda e tal, e que a gente pode ser que fiquemos mais tempo na Terra, e ficamos que estamos aqui até hoje, até 1888, você já vê uma Ellen White que ela muda o tom nos escritos dela, e tem uma meia-culpa que eu falo dos adventistas, vou falar qual é. Chama-se compilações. Que às vezes pegam compilações de um texto que escreveu 1800 e bolinha, com 1900 e coisa, o César falando uma coisa num programa e um pedaço aqui hoje, eu recortando, eu posso criar uma diversidade. Mudou a opinião dela, né? Não, veja, mudou, eu acho. Não, veja bem, algumas coisas ela mudou de opinião, algumas coisas ela mudou, e eu vou dar registros pra você, vou dar fontes. Minto, não vou dar fontes, que eu não tenho as fontes assim, capítulo tal, mas então eu vou fazer tal, pedir a lista. Bom, aqui o Rodrigo Silva está falando sobre o argumento dele. Sim, exatamente. Está defendendo a Ellen White. Está falando argumento com base, com certeza. Com base no documento, as informações. Ele não está tirando nada da cabeça dele. E o PR, pastor César Cavalcante, está aqui ouvindo. E está também naquelas especuladas, né? Exatamente. Em todo debate, todo podcast tem isso, né? Você só de citar a Ellen White sem dar a fonte aqui, mas eu posso dar depois em particular se você quiser. Não é que ela mudou, não é que ela mudou de opinião, mas a forma como colocar a coisa, ela viu que não era bem daquele jeito. E eu vou até chegar numa coisa que vai surpreender vocês. Nessa fase aí, ela fala: a igreja está atrasada, temos que construir colégios, temos que construir, mandar missionários para além mar e tudo mais. Em 1888 tem uma crise tremenda na igreja adventista, que quando veio a pregação da justificação pela fé. 1888. Crise de Minneapolis. E Ellen White ficou ao lado de quem estava defendendo a justificação pela fé. Era o Wagner Jones. Mas a
a maneira como eles estavam apresentando era uma maneira tão radical, tão desrespeitosa com os mais velhos, que ela em público falou com eles: olha, vocês estão certos biblicamente, mas estão errados na maneira de apresentar a Bíblia. E Ellen White começa a sistematizar uma coisa ali, que é como deveria ser a defesa de uma verdade cristã. E eu vou dar 2 exemplos que aconteceram nessa época, nesse decênio agora de 1988 até 1900 e pouquinho. Primeiro, Bom, aqui a gente está falando o contexto daquela época, da forma que a Ellen White se comunicava. Por isso que é importante, pô, você buscar as fontes corretas. Tipo assim, como a Ellen White se comunicava, né? Qual é o tom que ela falava, a forma que fala, entendeu? Tudo importa bastante, né? Como ele é um arqueólogo, sabe bastante sobre história, essas coisas, com certeza ele já fez uma baita pesquisa sobre isso. Vamos ver aqui. Butler, que era o presidente da Conferência Geral, queria debater com esses dois sobre educação pela fé. E tinha um problema que era a lei em Gálatas. Aí o Butler tinha uma posição que ele lembrou que foi algo que Ellen White tinha escrito numa carta para ele. E ele queria dar essa cartada de Ellen White. Aí ele falou: irmão White, eu perdi a sua carta. A senhora podia me mandar uma cópia? Que eu quero usar o seu argumento para frente. Tá aqueles dois lá. Ela respondeu pro Butler assim: foi providencial de Deus que você tenha perdido a minha carta. Porque os escritos da irmã White, ela falava de si mesma na terceira pessoa, não devem ser usados jamais para decidir questões teológicas. Deixe que a Bíblia, e tão somente a Bíblia, fale. Eu estou dando um exemplo, mas ele não é único. Eu podia ficar até 2 horas da tarde. Isso é bom. Eu penso tudo isso, deixa a Bíblia falar. E eu podia dar outros exemplos. Esse exemplo não é um filho único no deserto, tá certo? Quero só que saiba que é um exemplo de outros. Deixa a Bíblia falar, que a Bíblia tão somente fale. Não são os meus escritos. E ela... Bom, é que nem exatamente. Que nem, por exemplo, não pode, cara, o auxílio, né, o escrito da Ellen White ser maior do que da Bíblia. A Bíblia tem que estar aqui. Os ensinos da Ellen White tem que estar aqui, mano. Aqui. Porque é pra auxiliar. Exatamente, auxiliar. Mas vamos terminar de reagir a esse vídeo, pra gente entender melhor, né? não levantou a bandeira da justificação pela fé ao lado deles publicamente, porque ela queria que o pessoal chegasse à conclusão a partir de um estudo da Bíblia e não a partir, a senhora White disse. Quando chegou na virada do século do século 19 para 20, aí tem a crise do ômega, que é quando Kellogg, lá em Battle Creek, começa a pregar panteísmo na igreja, uma série de coisas e tudo mais. Foi uma grande crise. Ela chegou a suspeitar, ela falou assim que talvez Deus iria chamar um outro povo, que não os adventistas. E ela fala que ela sofreu pelo nosso povo. E aí eu quero abrir um parênteses para colocar uma outra coisa. Você não respondeu a minha pergunta. A minha pergunta foi assim, ó. Qual é a posição da igreja adventista hoje sobre as demais igrejas? Eu vou te dar, porque eu queria primeiro historiar a Ellen White, mas eu não fugi dela não, eu tô com isso. Se eu for muito prolixo, você pode cortar. Eu vou chegar nela. Aí nessa época... Bom, cara, mano, eu gosto bastante também desse tipo de explicação e pregação. É expositivo, você vai costurando o contexto, vai costurando, até chegar no momento específico que faz sentido. Porque se ele chegar e falar, tal, pronto, não. Tem que costurar o contexto, tem que ir costurando, até um quebra-cabeça. Vai costurando até ficar completo. Vai montando, até ficar completo. É assim o argumento, entendeu? Eu acho muito bom, eu gosto bastante desse podcast, porque esses caras aqui, mano, não são qualquer um não, mano. Eles são pessoas intelectuais, são pessoas que estudam bastante, tem vasto conhecimento. Você percebe que a conversa é uma conversa diferente. Você compara uma conversa dessa com uma conversa de uma pessoa que não é mais ignorante. É só gritaria. Ah, sei lá o que. Ah, sei lá o que. Cala a boca. Não, cara, tipo assim, esses tipos assim de debate, argumento, eu não gosto de assistir. Eu não gosto nem de participar, eu acho que eu não gostaria. Porque isso aqui que é um debate de verdade. Isso que é um argumento de verdade. Isso que é um podcast de verdade. Com o quê? Com, ó, um fala, outro ouve. Não é que nem mundiça, velho. Isso que é um debate de verdade, ó. Você pede que quanto mais intelectual uma pessoa, menos arrogante, soberba e ignorante ela é.
menos orgulhosa ela é, ela sabe o momento certo de escutar e sabe o momento certo de falar também. Não é só ficar falando, gritando. Não, por isso que eu gosto bastante desses podcasts, mano. Edifica tanto aos espectadores, que é você e eu também. Eu também tô aprendendo aqui nesse vídeo. Não é só vocês, eu também tô aprendendo. Porque eu não sei de tudo. Eu tenho muito que aprender ainda na fé. Então vamos ver aqui. Duas coisas importantes. A Sora White falou, ela pediu um grande conflito de volta. Já estavam gastos os tipos da época. Falou assim, a gente tem que reescrever essa linguagem. Tá muito pesada. Não é dessa forma que vamos atacar as pessoas e tudo mais e tal. Papistas tinha uma maneira muito dura para falar do papado. Tanto é que hoje existem alguns movimentos dissidentes do adventismo que nos acusam de adulterar o livro de Ellen White, porque fala que o grande conflito original foi o antes da revisão, aí que é o grande conflito pesado. E a gente está amaciando a linguagem para os católicos, a gente está sendo acusado disso. Então, mas essa Ellen White que você está falando parece não ser conhecida no próprio adventismo. Não, eu concordo. Aqui, os meus irmãos adventistas que estão assistindo, eles têm que aprender isso. Veja bem. Tá gravando aqui? Tá gravando? Tá gravando. Mas não vou ficar falando sozinho aqui, é muito ruim. Eu creio, não vou vergonhar no seu evangelho de falar isso aqui, no seu programa, já falei isso no privado com você. Fique em paz. Não, e a gente conversa muito uma boa. Pra mim, a Ellen White recebeu o espírito do dom de profecia. Eu posso depois dissertar o porquê disso. Mas só para não fugir do assunto, deixar bem claro, eu sou adventista sétimo dia, eu creio que ela recebeu o dom de profecia. Eu só estou apresentando uma Ellen White histórica que eu admito para você. Tanto dentro de alguns fóruns adventistas quanto no mundo exterior, não é a Ellen White que é apresentada. É uma Ellen White meio louca, maluca e tudo mais. Mas quando você faz uma hermenêutica dos escritos dela, você não é bem assim, até para os adventistas. E aqui tem uma coisa importante que eu quero dizer. Ela julgou uma linguagem dura falar das igrejas caídas, mas se você pegar os textos de Ellen White num livro, por exemplo, Testemunhos Seletos, que ela fala da própria igreja adventista, ela desce o sarrafo de tal maneira que se ela estivesse pregando isso ao vivo, eu ia sair lá todo machucado. Tanto é que tem um movimento chamado Adventistas da Reforma, que começou em 1914, e os Adventistas da Reforma usam os textos de Ellen White para falar que a igreja adventista é uma igreja caída. É isso mesmo. Você entendeu? Então, apenas a única coerência que eu não peço concordância, apenas entender o lado que eu pegar apenas os textos duros que Ellen White fala sobre as outras igrejas, excluindo do público os textos duros que ela fala da própria igreja adventista. Etapas, mas ela termina também sendo dura, né? Mas com o adventismo também. É isso que é o ponto. Se ela fosse dura com as outras igrejas e passasse pano pro adventismo, beleza. Se ela botasse... Bom, eu tô entendendo que o César Cavalcante está colocando aqui na mesa, a carta que ele tá colocando aqui. Ele tá falando assim, bom, sim, o que define uma seita é você dizer que outras igrejas são erradas e só você acerta, exato. Aumentativo e diminutivo. Aumentar a doutrina dessa religião e diminuir a Bíblia, o poder da palavra, a autoridade da palavra. Mas o César Cavalcante ele tá buscando, né, compreender também, que nem eu também tô aprendendo. Eu sou adventista, não sei de tudo, também tô aprendendo. Eu entendi que quanto mais intelectual, inteligente é uma pessoa, mais humilde ela aprende, mais ela ouve, mais ela busca aprender. Ela não fica gritando, não fica que nem um doido, gritando com os outros. Isso é coisa de imundiça, cara. Então, deixa aqui nos comentários se você gosta desse tipo de conteúdo. Vamos ver aqui. 50-50 também tem, mas ela bate muito mais nos Eita, meu Deus do céu, será que eu ligo o telefone? Eita, meu Deus do céu. Beleza. Se ela botasse 50-50, também tem, mas ela bate muito mais nos adventistas do sétimo dia. Sabe o que ela chega a falar? Posso dar só um exemplo de um texto? Aí eu não respondi no seu ponto. Eu construí historicamente a resposta, mas eu não respondi ainda. Posso dar só um exemplo de um texto? Ela fala o seguinte: nenhum em 20 dos que estão com seus nomes escritos nos livros da igreja estão preparados para a crise final. Sabe qual é a igreja que ela está falando? Assembleia de Deus? Adventista do sétimo dia. Eu não sou bom de matemática, mas se fosse 1 em 20, seria 5%. Ela diz que nem 5% da igreja adventista estava preparada para
E outra, no grande conflito, ela fala, ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa, e ela está falando da igreja adventista, dos que têm professado fé na mensagem do terceiro anjo, não é você, não é o assembleiano, isso é adventismo, pulará para as fileiras do adversário. E ela vai mais além. E ela não fala, como muita gente pensa, o buraco deles vai vir pela conversão de outros. E aqui tem dados da vida de Sr. White que perpassa todas essas fases que pouca gente conhece. Por exemplo, sabia que o casamento da Sr. White, o casamento do filho da irmã White foi feito por um pastor, agora eu só não sei se ele é batista ou metodista. Eu tenho que checar a fonte, eu não desses dois. Na Austrália. E sabe quem convidou o pastor para fazer o casamento? A própria Ellen White. Sabe quantos membros da família da Sr. White se tornaram adventistas? Fora filhos e marido? A maioria não era. Ninguém. Ninguém. Tem uma carta dela, que essa eu já mencionei para você uma vez no privado, que ela escreve uma carta para a irmã gêmea dela, Elizabeth, que tinha saído da igreja metodista com o marido. Falando para ela voltar. Volta para a igreja do Senhor. E era a igreja metodista. Então, assim, pegar Ellen White com os textos fortes dela como sendo todo é a mesma coisa de pegar o Antigo Testamento. É esse o ponto. Agora eu vou responder sua pergunta. Hermenêutico, que eu fico chateado. Se eu pegar algumas passagens bíblicas fora de contexto, sem hermenêutica, que muitos ateus fazem, a Bíblia é o livro mais esdrúxulo do mundo. Porque você tem Cara, exatamente isso. Tu percebe que todo ateu, cara, ele sempre vai... vamos lá. Um ateu padrão, ele vai ler o Antigo Testamento, vai ver alguma coisa ali e vai dizer, pronto, a Bíblia não presta, pronto. Porque para entender a palavra, você tem que fazer uma viagem no tempo da sua cabeça. Tipo o desenho do Superbook, não sei se você assistiu. Você tem que fazer uma viagem interna no tempo, na sua mente. Como aquelas pessoas se comunicavam, o contexto bíblico daquilo. O contexto bíblico, sim, o contexto. É isso, é importante saber. Se você for entender a palavra com a mente de hoje, meu filho, você não entende. Até quem é muito estudioso, ainda leva um tempo para você compreender a palavra. Então, é importante ter humildade. Mas eu acredito que tem alguns ateus, né? Eles querem mais achar algum versículo bíblico para atacar a palavra, entendeu? As coisas de Deus, se não realmente se converter. Tem um tipo de ateu, tem aquele ateu que ele é um cara mais compreensível, ele é intelectual, ele busca entender as coisas, e tem o outro que só quer achar o versículo do Google e vai, pronto, nossa, a Bíblia é machista, sei lá o que, pronto, é só para atacar, só para massagear o ego dele. Este é o ateu ignorante. Assim como tem também o cristão ignorante, que ele não sabe abordar, né, fazer uma abordagem para converter as pessoas, é mais de uma forma dura, vai pro inferno. Meu irmão, bora pra igreja, bora pra festa, vai ter algo tão bom na igreja, vai ter um culto tão bom de jovens e tal, bora lá, vai ser top, velho. Eu gostei de você, velho, tem um cara legal, acho que vai ser legal, mano, é tranquilo lá, gente boa. Agora se você chegasse e falar, se você não vai pro inferno, rapaz, sabe que essa vida aqui, tá vendo, a abordagem é essa. Mano, entendeu? Você tem que ter um certo grau de humildade pra aprender, mano. Senão você vai ser apenas um burro ignorante. É que nem eu entendi mesmo. O Antigo Testamento é mais difícil de entender do que o Novo Testamento. O Novo Testamento já é mais mastigado, se você perceber. O Antigo Testamento tem algumas coisas, tem algumas palavras que não é tão fácil de entender. Tem que ter mais estudo, mais conhecimento, por isso que é importante aprender. Olhar mais com a lente do outro, não apenas julgar, que nem um jumento, que é o que muitos não fazem. Então, é isso que o Rodrigo Silva está aqui colocando aqui em pauta, essa explicação. Então, vamos aqui reagir de novo. Tá muito bom esse react, eu gosto bastante desse react, velho. Se fosse por mim, eu passava o dia todo assistindo isso aqui, que é muito bom. É muito bom conhecer. Cara, pra ter noção, o quanto de livro, de curso, de estudo esses caras adquiriram, estudaram, e estão trazendo aqui no podcast de uma forma mastigada, mano. Pra tu ter noção, de forma mastigada. Vá daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos atrás não existia isso na internet. Você tinha que pegar aquele livro e pesquisar por si só. Na internet, só vou pegar um podcast, vai estar entendendo, tá ligado? Hoje em dia, as coisas estão mais rápidas hoje em dia. A gente vive na era da rapidez, não da lerdeza. Então, vamos reagir aqui. Bíblia, Deus mandando matar criança de peito, Deus mandando apedrejar quem transgrediu o sábado. Você tem na Bíblia Deus falando que se a menina
for violentada pelo cara, o cara tem que casar com ela, não sei o quê. A mulher que foi acusada de adultério tem que beber uma coisa amarga. Se eu pegar esses textos bíblicos, como alguns inimigos do adventismo pegam os textos de Ellen White, eu tô falando do método. Se eu pegar os textos bíblicos como eles pegam, eu vou tornar a Bíblia o livro mais hediondo. Aí como é que eu faço quando um ateu me apresenta um monte de texto complicado da Bíblia? Eu falo, peraí, vamos ver texto a texto, hermenêutica. Como é que tá no original, como é que era a época. É isso que eu gostaria de fazer com Ellen White. Ponto. Agora eu vou começar a resposta. A posição da igreja hoje sobre as outras igrejas. Pena que, como eu não vim preparado para essa pergunta, eu não tenho os textos comigo, mas vou citá-los de Nosso cor. assunto era falar sobre apologética. Sim, não, mas você não tá fugindo, não. Não tá fugindo, não. Não tá sendo deselegante, não. De maneira nenhuma. Porque às vezes é bom você falar e mostrar a página e tudo, e falar só de cor assim. Se você pegar o próprio Nisto Cremos, que é uma péssima tradução em português, porque em inglês é Seventh-day Adventists Believe. E para quem sabe inglês, sabe que believe é diferente de creed, porque os adventistas não têm credo, tem crenças. É que em português não tem a diferença entre... Em inglês tem. E eles traduziram Nisto Cremos, mas no original é Nisto Acreditamos. Você tem lá que Mateus 24:14, e será pregado o Evangelho do Reino, é um chamado para todas as igrejas cristãs que têm missionários ao redor do mundo. Isso em português? Em português, inclusive. Depois você me cobra, eu te mando a fonte. Isso está não só no Nisto Cremos, como em declarações oficiais da igreja, manual da igreja e tudo mais. A igreja adventista quer cooperar com outros para a pregação do Evangelho. Outro detalhe, nunca é dito que a pessoa vai ter que se tornar adventista para ser salvo, mesmo na época do decreto dominical. Não existe isso. Na época do decreto dominical talvez nem vai existir igreja. O que vai ter na época do decreto dominical é um povo sendo perseguido pelo anticristo. Eu estou usando uma linguagem mais geral agora, que talvez nem vão estar presos à CNPJ. Estou usando uma linguagem rodriguiana, mas que está de acordo com os documentos da igreja. Agora, qual que é o problema? E aí, para ser honesto na sua resposta, eu tenho que falar o lado bonitinho da igreja, não tenho que falar o lado feio também. Isso é anúncio, mano. Peraí, deixa eu tirar. Qual que é o lado feio? Nós não temos na igreja adventista a teologia whiteana, como você tem teologia wesleyana, teologia luterana, teologia calvinista. O próprio nome já indica teologia calvinista, porque são os pensamentos de Calvino pela Bíblia, luterana. A igreja adventista nunca teve teologia whiteana, no seminário não tem essa. Amém, exatamente. É isso mesmo, cara. Você percebe? Então eles também, percebe que eles também têm seus conceitos. Tem o calvinismo, é isso, luterano. Eles também têm as suas fontes, dessas pessoas que foram importantes para a fundação de suas igrejas. Sim. Mas, meus irmãos, o vídeo de React e também o vídeo do podcast não é estar assim atacando. O vídeo do podcast, do React aqui, é apenas estar promovendo conteúdos nutritivos, intelectuais para o autoconhecimento. O pingo de conhecimento que uma pessoa tem, para outros, pode ser o oceano. Para aqueles que estão no deserto da ignorância. Isso. Para aqueles que estão no deserto da ignorância, o pingo do conhecimento é muita coisa, cara. Então, que a gente venha ter mais humildade e aprender. E não ser um arrogante. É isso. A soberba procede da queda. Mas aqueles que buscam a sabedoria vão ser exaltados conforme a palavra do Senhor. Conforme Deus quer. Né? Então, vamos reagir aqui. Essa cadeira. Mas existem, sim, grupos de adventistas, que sim, eu vou estar sendo um hipócrita se não admitir isso, que colocam Ellen White em pé de igualdade com a Bíblia ou até superior à Bíblia. Existe isso sim. Bom, aqui ele está falando sobre os fanáticos, sobre bitolados, isso. Mas sempre tem, cara. Então você percebe que sim, tem, por exemplo, pessoas católicas, digamos, só por um exemplo, são pessoas educadas, sabem conversar, sabem argumentar, tal. Eles respeitam sua crença, eles argumentam certinho, tal. Também tem os adventistas, alguns adventistas que nem o Rodrigo Silva, que nem eu também. Eu não vou estar aqui que nem um cavalo ignorante, falando, lá, você tá errado, você é um jumento, eu que tô certo, porque não. Então, vai muito além também de experiência de igreja. A minha experiência na minha igreja foi uma experiência normal, tipo assim, eu recebi o estudo, as pessoas não eram fanáticas pelo White, não ficavam orando que a senhora Elote venha salvar, em nome do senhor Elote da Silva, amém. Não. Acredito também que isso tem a ver também com algumas experiências ruins que alguns adventistas têm, alguns irmãos, vendo outros fanáticos.
Aí ele vê a palavra, não, tá errado, então eu não aceito, olha. Entendeu? Então, vai muito também da experiência da cada pessoa. Porque a experiência de cada um é única. Mas vamos buscar compreender aqui o argumento do Dr. Rodrigo Silva. Se eu falar que não, tô mentindo. Tá São certo? católicos que colocam Maria como uma semidivindade e a teologia católica oficial. Exatamente. Agora, a única coisa que eu peço é o seguinte, vejam o que a igreja diz oficialmente e lembrem também, quando eu falo do que a igreja diz mundialmente, a igreja adventista tem uns 22 ou 24 milhões de membros no mundo. É uma igreja pequena, comparada a batista, católica e tudo mais. Mas mesmo essas igrejas tradicionais, você vê que é difícil ela manter a unanimidade 100% dos discursos. Haja vista, pegando a igreja batista, hoje quando você fala que é batista, você tem que refinar, porque tem batista do Calvário, batista da Lagoinha, batista confessional. Mas do ponto de vista da... Oficialidade? Como instituição, institucionalmente, oficialmente. Oficialmente? Eu faço parte de uma seita para vocês, não é? Não, é aí que tá a questão. O que acontece? Então por que eu não sou recebido como irmão? Bom, depende por quem. Pela igreja. Eu tô falando institucionalmente, Sim, tá, sim, Rodrigo? tá. Você é a sua pessoa física é outra coisa, mas eu não sei se você fala pela igreja, mas eu não tô perguntando pela igreja. Isso eu não posso falar. Não, mas você tá perguntando pela igreja. Não, No Rodrigo você já sabe. Não, como você enxerga que a igreja se comporta? Tá, então vou... Mas porque, por exemplo, a sua pergunta é muito importante. Você falou assim, tem um calvinista e um arminiano, e os dois pensam diametralmente opostos, porque sobre soteriologia, que é uma doutrina importante, né, quem chama quem aceita quem não sei o que lá, os dois pensam, estão em lados diferentes do tabuleiro, mas vocês entendem que são irmãos. Por que isso não acontece com o adventismo? Olha, porque o adventismo mesmo não reconhece, por ele mesmo, no seu nascedouro, já se apresenta como uma denominação restauracionista, quer dizer, está todo mundo errado, nós é que temos a verdade. Isso também acontece com... Na prática, todos foram restauracionistas. É que assim... Lutero, quando ele levantou propondo que ele ia trazer uma correção a algo que estava errado, tanto é que temos o professor, não sei. O Lutero que o nome restauracionista pode ser mais recente. Não, assim, mas eu a acho prática dele é mais antiga. Não, mas tem uma Azusa diferença do restauracionismo. O Azusa Street, quando levantou o movimento pentecostal, é porque as igrejas até ali estavam frias, e pega os textos dos restauracionistas mas pentecostais. ele não deixa reconhecer as demais igrejas como irmãos. Bom, meus irmãos, e este foi um react muito bom, esse react. Bom, esse aqui é um canal Dark, meus irmãos, é um canal de cortes. Cara, eu vou deixar os créditos desse canal também, né, que eu tô reagindo aqui no canal. Esse vídeo foi postado em um canal de corte, né, não tá só usando o canal dos outros, né. Segue esse canal aqui, cara, Bleia, olha só, Bleia Cortes também. Vou deixar aqui também o acesso também. Créditos pra ele também, fez o corte, tal, ficou bonitinho, editadinho. E também, amém. Cara, que bênção. E o podcast foi muito bom. Apenas um corte, cara. O podcast é muito mais que isso. Porque se eu ficar aqui muito tempo reagindo, vou até meia-noite, mano. Aí vai demorar bastante, vai gastar tempo. Peça lá. Dr. Rodrigo Silva e Celsa Cavalcante. Não, IPR, que é pastor Celsa Cavalcante. Sobre o Adventismo. Entendeu? Pesquisa lá no YouTube. Aí você vai conseguir achar. Amém. E este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você está gostando desse formato de conteúdo, deixa aqui nos comentários. Se você não está gostando, deixa também. Porque assim eu posso analisar e entregar o que o público quer também. Com certeza, né? Como eu vou estar fazendo algo que as pessoas não estão pesquisando. Então, amém. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Só bora. Eu sou o Pregador Hernandes, também sou adventista, e eu fiz um vídeo sobre, olha só o título, Pastor Rodrigo Mussolini, ele errou feio sobre o adventismo, eu vou te provar com a Bíblia. Eu fiz o vídeo, vai ser postado lá para 8 horas da noite, ou amanhã, mas dá uma olhada aí também, vai ser uma bênção. Com base bíblica, cara. O intuito do vídeo não fiz para atacar ele, não chama ele de burro. Não tá xingando ninguém. É apenas promover conteúdo intelectual. Isso.
Assim como esse Educado Podcast, incrível pra caramba. Gosto muito, sinceramente, eu amo bastante esse tipo de podcast, mano. É muito bom, velho. Os caras conversam, um ouve, outro fala, um ouve, outro fala, outro ouve. É muito bom. Vocês sabem que os caras são um doutor mesmo. Os caras são diferenciados, são cabra estudado. Não é burro ignorante, não. Eles são cabra estudado. E é bom que você aprende, eu aprendo, todo mundo sai ganhando. E que benção. Se inscreve no canal também pra me ajudar. Vai ser bom demais. É isso. Deixa eu te contar um segredo. Se você se inscrever no meu canal, o YouTube vai entregar mais conteúdo legais. Assim você não precisa estar pesquisando, porque o algoritmo vai entregar automaticamente. Se você se inscreve no meu canal. Ei, é um segredo, viu? Não conta pra ninguém. Então, amém. Falou.